Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tenente Renan Cruz e vamos gravar nossa aula de hoje. Vamos gravar? Não, estou gravando a aula, né? Vamos acompanhar a nossa aula de hoje aí, do primeiro ano, beleza? Vou colocar a minha pessoa aqui, piquititinho, né? Aqui no cantinho. Opa, mexe aí não, Tenente. Beleza? Vou me deixar aqui. Prontinho, então, a aula de hoje, aula 9, é revisão para nossa A3, tá bom? Que ocorrerá nesse sábado agora, dia 8, e a segunda chamada dia 15, tá bom? Peço que preste bastante atenção e vamos juntos, né? Porque juntos venceremos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como aula de revisão do que a gente estudou no primeiro trimestre, a gente tem as linguagens artísticas, passando principalmente por primeiro sobre o que é arte, tá joia? Arte, de maneira técnica, é basicamente habilidade ou técnica, tá joia? De alguém, que o cara estudou para fazer ou que ele aprendeu sozinho. Então é a sua capacidade de fazer alguma coisa, tá bom? Então a palavra arte é habilidade ou técnica, tá bom? Muita gente pergunta, professor, mas a gente chama a disciplina de arte ou de artes, né? No final das contas, quase que tanto faz, porque se a gente fala de arte, a gente fala específico da palavra, com habilidade ou técnica. Quando a gente coloca artes com S, geralmente a gente está se referindo às linguagens artísticas, né? Lembra lá de música, linguagem cênica e linguagem visual, beleza? Que é o que a gente vai conversar agora rapidamente. Então, assim, falando de arte, novamente, com habilidade ou técnica, né? Tem suas manifestações que tem suas ordens, né, de comunicação, transmitir algo, tem as suas linguagens, tá joia? E é de ordem estética, beleza? Bom, aqui eu só coloquei assim, ó, o principal problema da definição é que arte é o fato de que essa definição varia com o tempo de acordo com as várias culturas humanas. O que está dizendo aqui? Olha só, a definição de arte ou de artes, né, essa manifestação artística, habilidade, técnica, blá, 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 é variável de acordo com o lugar, com a cultura local, tá bom? Então, se você vai tocar, por exemplo, tá no Japão, vai tocar música japonesa, é completamente diferente de tocar uma música brasileira ou até mesmo americana ou colombiana, tá joia? Ou cubano, por exemplo. São manifestações artísticas diferentes, são conhecimentos adquiridos ou trabalhados e estudados, mas que chegam a resultados diferentes, tá bom? Então, a definição de arte é variável em qualquer cultura, tá joia? Uma vez eu, no intercâmbio na Suécia, fiz um intercâmbio, olha só, hein? Fui pra Suécia, fiquei um tempo, tal, não sei o quê. E aí um sueco me falou assim uma vez, cara, o samba é legal, mas eu acho meio muito tigui, sei lá. Eu, quê? Eu acho meio tigui, assim, não gosto não. Eu falei, tudo bem. Na cultura dele, pra ele tá acostumado com outra coisa. As músicas bem estranhas que eu também odiei, mas não falei pra ele, né? Mas assim, né? Para minha cultura, o samba era bacana, mas beleza. Então, lá para ele o samba não é legal, né? Tá bom? Então essa diferença é cultural. Então para ele pode olhar e não enxergar às vezes riqueza nenhuma no samba, enquanto o outro lado do mundo, por exemplo, muitos colegas vêm para o Brasil. Falo colegas músicos porque meu movimento maior com a música, meu envolvimento, tá joia? E conheço muita gente, inclusive, né? E vem uns colegas, por exemplo, dos Estados Unidos com a gente aqui, eu já dei aula para outro camarada também, estudar samba, né? Por exemplo, como linguagem, porque a nossa cultura dentro do samba, né? Eu estou entrando demais nesse assunto, mas assim, aqui tem um enriquecimento de técnica, como é que eu posso dizer isso? De técnica de samba muito forte, que é diferente na hora de tocar em linguagem, tal como se eu fosse estudar jazz eu tenho que ir para os Estados Unidos, mas que seja, tá bom? Então em cada lugar, em cada ponto, tá joia? A cultura pode ser valorizada de outro país, pode ser valorizada ou não, tá bom? Aquilo que é definição de arte é variável e sofre mudança constante em cada cultura. Basicamente é isso aí, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e Brasil acima de tudo, nós é nós, e vamos para o que interessa. Bom, a arte trata da cultura de um povo, ok, sim, mas a maior diferença entre arte e cultura está no que eu marquei aqui para vocês, ó. A arte, né, ela trabalha com emoções, ou seja, o camarada vai, como artista, vai expressar emoções e vai compartilhar com as pessoas, né, ideias ou sentimentos ou ideologias de que nem sempre as pessoas gostam. Foi o caso do amigo do samba lá, que não gosta de samba. Eu toquei samba do mesmo jeito, mas ele não gostava, e aí? Né? Vou transmitir
alguma coisa, tá joia? Agora, quando a gente fala de uma cultura específica, das pessoas específicas, então, dentro de uma cultura, são pessoas que compartilham os mesmos hábitos e tradições comuns, ou seja, também praticamente gostam quase que das mesmas coisas, de maneira bem específica, tá joia? Né? Então, vou para Recife, um determinado centro cultural ali, o pessoal gosta de frevo. Por exemplo, né? Eita, professor. Então, ali a cultura local gosta, em outras regiões do país gostam de outros estilos, né? Mas que seja, a arte, então, constrói aí, tem seus reflexos, tem suas transmissões do artista que nem sempre todo mundo concorda, a maioria das vezes não concorda mesmo. E já a cultura, as pessoas já têm os mesmos hábitos e tradições, então essas coisas são comuns a elas, tá joia? A principal diferença entre cultura e arte. Das linguagens artísticas, a gente já viu isso aqui numa aula anterior, né, no site da UNB, em que a gente tem cênicas, design, música e artes visuais. Considerando aqui design, a gente vai retirar daqui, tá joia? Considerando cênicas, música e artes visuais, porque o design está inserido nas artes visuais. O design tem a ver com muita coisa, né, desde arquitetura até mesmo com design gráfico, né, com tecnologia. Então, o camarada tem aula nas artes visuais, vai ter aula lá no Instituto de Tecnologia, dentro da universidade vai ter aula em vários lugares, tá joia? E o que importa pra gente? Essas três grandes matrizes aí, a cênica, música e artes visuais. Sendo artes visuais que compreende o sentido de visão, basicamente. Então, a gente tem pintura, escultura, desenho, artesanato, fotografia, cinema, né? Tudo aquilo que a gente enxerga, tá joia? Aquele que é uma produção visual. Isso é artes visuais. Quando a gente fala... só colocar aqui que é importante, né? A gente passou por isso aqui uma vez, tá bom? Que só são os elementos, né, pictóricos da arte visual. Ela é constituída desses pontos, tá bom? Ponto, linha, forma e cor são o que a gente vai encontrar assim de maneira mais fácil, que a gente está mais acostumado a ver, tá joia? Mas esses são elementos que compõem a arte visual, tá bom? Quando a gente fala de música, eu coloquei os cursos de música aqui, inclusive, mas basicamente a música ela é fundamentada no som, né? Se ela é fundamentada no som, a gente tem altura, intensidade, duração e timbre. E a gente viu isso em outra aula também, tá bom? Sendo a altura com grave ou agudo, é o som, tá joia? A intensidade, se é um pouquinho mais fraco, vai ficando mais forte, né? Então, forte ou fraco. A duração é o tempo que esse som é sustentado, né? Tipo, galopé. Vou ficar 3 minutos aqui no galopeira, por exemplo, né? Um som sustentado bom tempo ou galopeira, que seja. E o timbre, né? É o som de especificidade do instrumento, da pessoa, da minha voz, beleza? Né? Ou, por exemplo, você sabe que se eu fizer isso aqui, é um som, aqui é outro som. Se você fizer isso aqui, você sabe que eu estou estalando dele. Então, isso são timbres. Cada som tem um seu timbre diferente, tem sua identidade sonora, tá joia? Fisicamente, nas aulas anteriores aí, na aula passada, aula retrasada, se eu não me engano, tem lá um gráficozinho que mostra o timbre, né? Se for, por exemplo, falado, mostra mais ou menos que é um pouco diferente, quando é um instrumento, um diapasão e tal, né? Diapasão é um instrumento usado para afinar orquestra e tudo mais. Bom, aqui eu só coloquei como título de informação que a gente teve na aula passada, também retrasada no caso, do experimento de John Cage, né? Nessa câmara anecoica, né? Então ele fez uma pesquisa referente ao som para saber se existia de fato som absoluto. A câmara anecoica é essa câmerazinha aqui, ó. Isso aqui são abafadores, tá joia? Esse formatação aqui triangular apontada é para a frequência sonora quando bater ficar travada ali mesmo e não ser transmitida, tá joia? Diferente de um auditório, por exemplo. Quando você for numa peça qualquer, assistir qualquer coisa dentro de um auditório, trabalhado acusticamente, observe que o teto é assim, ó. É tipo um formato triangular assim, mais outro.
Porque as ondas sonoras batem no teto e descem para a plateia. Batem no teto e descem para a plateia. Eu não sei se cinema é assim também, mas bate no teto e desce para a plateia. No caso aqui, a onda sonora bate e fica parada. Tá joia? Então aqui é onde pode existir o silêncio absoluto. Entretanto, ele entendeu que não existe silêncio absoluto para o ser humano. Tá joia? O ser humano comum, sem nenhum tipo de deficiência ou coisa do tipo. Tá bom? Porque o ser humano, ele ainda vai ouvir com seu ouvido interno, né, sons graves e agudos, seu sistema nervoso, sistema circulatório, né? Beleza? Então, o som absoluto, o silêncio absoluto não existe. Tá bom? Bom, a gente viu também nessas aulas que existem os elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Sendo a melodia basicamente não é MC Melody, mas basicamente melodia, ou seja, uma nota após a outra, como a gente já viu ano passado, inclusive, né? Né? E a harmonia, notas juntas, né? Eu não consigo fazer aqui duas notas ao mesmo tempo, não vai não, né? E ritmo, sendo essa coisa de a duração de cada nota ou a própria levada. Bom, beleza, esses aqui são os elementos da música que a gente já estudou, só passando rapidinho, tá joia? De modo a relembrar. E artes cênicas, né? Artes cênicas, sim, também de extrema importância, tá joia? Né? Que artes cênicas a gente tem uma coisa muito importante que é o palco. O palco, ele é o principal elemento das artes cênicas, basicamente, né? É onde vai ocorrer a apresentação. Pode ser na rua, pode ser no teatro, pode ser em qualquer lugar, mas é onde ocorrerá a apresentação, tá joia? Então, nas artes cênicas, a gente estudou na aula passada, inclusive, que existe o teatro e existe a dança, né? Então, manifestação de teatro, né? A gente até separou por gêneros, né? Manifestação de teatro é basicamente onde se tem pessoas representando algo, né? Isso é teatro. E quando se tem pessoas dançando, representando com o corpo, somente dança, a gente tem a dança, tá joia? Então, no teatro, ele existe a comédia, drama, farsa, ópera, está dentro de teatro, tá bom? Está dentro de artes cênicas, né? A gente também tem circo, que também está dentro de artes cênicas, porque também é representação, também usa de um palco para representar, é entretenimento, beleza? Então, não deixa de ser teatro. Tá joia? Respeitável público! Tá bom, beleza, é teatro. Tá joia? Então, representação é teatro. Tem seus gêneros aí, vários gêneros. Tá bom? E dançando é dança. Beleza. Bom, arte e cultura. Essa aula foi muito boa, inclusive. A gente falou de cultura e a possibilidade de classificar a cultura, né, do que a gente enxerga no nosso dia a dia, como cultura popular, cultura de massa e cultura erudita. Quando a gente fala erudito, algo erudito, ou música erudita, ou arte erudita, a gente está falando de algo erudizado. Eu não entendi nada, meu irmão. Erudito quer dizer aquilo que se precisa ter estudo para executar, tá bom? Erudito é aquilo que há necessidade de pesquisa, né? Música erudita quer dizer que é uma música em que há necessidade de o cara saber ler partitura para executar como instrumentista, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de outra aula que a gente já viu também, perguntando quais tipos de cultura temos aqui. É de massa, erudita, é popular, né? A gente tem esse primeiro exemplo aqui, né, que é a cultura popular. Esse aqui, por exemplo, os Vingadores, chama-se cultura de massa, porque não é que nem a cultura popular que é transmitida de pessoa por pessoa, mas no caso aqui é quase que implantado na nossa cabeça. Assista isso aqui, e aí todo mundo conversa. Erudito, aqui, a gente vai ver que já é uma cultura erudita, porque as pessoas, né, que estão aqui precisam necessariamente estudar, claro, para executar isso aqui em passos perfeitos, né? Mas o público em geral também não tem como alvo assim, né, algo transmitido de maneira como a cultura popular, que a pessoa chega, aprende ali e já faz. É algo transmitido de maneira bem específica, com técnica, né, com algo bem específico. Então precisa de estudo e pesquisa. Bom, o público que assiste também
às vezes não é tão grande quanto a cultura de massa, tá joia? Porque a transmissão da cultura de massa é aquilo que vai mexer com o sentimento da pessoa e que vai fazer ganhar dinheiro, né? A gente tem cultura erudita como exemplo de partitura aqui, a gente tem cultura popular como exemplo de essa imagem aqui de Nossa Senhora, e cultura de massa, novamente, como exemplo o Mickey, tá joia? Então aqui, cultura popular de massa e erudita, coloquei um textozinho aqui que foi não sei que aula foi, mas tá aqui, tá bom? Então a gente tem uma produção não institucionalizada, ou seja, não tem uma instituição que vai produzir essa arte, tá bom? Então é basicamente costumes e tradições que é passado de geração por geração. O pai passa para o filho passa para o neto e por aí vai, tá bom? É heterogêneo, ou seja, não ela é bem diversificada, assim, né? Aceita bastante misturas e tudo mais. Quando a gente fala já de cultura de massa, a gente está falando de uma indústria, ou seja, existe uma indústria que vai produzir um material bem específico, né? Que o foco é o consumo. Então não tem a ver com tradição ou costume, mas sim o consumo. Ou seja, algo que vá vender bem. Então, quando se fala de super-herói, desde sempre, né, até mesmo na mitologia, tragédias e tudo mais, o uso de um super-herói mexe com as pessoas. Porque as pessoas se veem no super-herói às vezes, né? Ou querem ser o super-herói, ou sei lá. Tá bom? Então, assim, usa muito super-herói porque vende bastante, né? E apresenta a disseminação de propaganda e simplificação de produção cultural. Simplificação de produção cultural quer dizer que o foco não é tá pegando a cultura de um povo e transmitindo essa cultura. Não, o foco é venda. Então, se eu vou usar alguma coisa que é de uma cultura local, ok, pode usar essa coisa que é de cultura local, como usar o super-herói, por exemplo, desde a Grécia Antiga. Vamos usar os super-heróis. Legal, vamos usar. Mas aí, somente, tá joia? É uma coisa simples, mas que vai vender bem. E vende mesmo. Quem não assistiu Vingadores, não é verdade? Se tiver uns dois que não assistiu aí, levanta a mão aí. Não dá para eu ver não, mas tem não, gente. Todo mundo assistiu. Eu assisti isso aí umas 2, 3 vezes. Bom, cultura erudita, né? Essa aqui já é cultura institucionalizada. Ou seja, muitas vezes vem de universidade, vem de escolas específicas, escola de dança, vem da academia, tá joia? É passado de geração em geração, sim, mas com a necessidade de ser estudado, tá bom? Então, para passar os conhecimentos para outra pessoa, essa outra pessoa vai ter que estudar bastante, tá joia? Cultura popular não, popular ali vai ali, estuda com o pessoal ali, pega mais ou menos e pronto. E da indústria, foco é venda, beleza? Patrimônio cultural, né? A gente já estudou isso aqui também, né? Mas patrimônio é o que o pai deixa para o filho, né? Então tem essa coisa de pater, significa pai, né? É aquilo deixado, é uma herança, tá joia? E referente a patrimônio cultural, a gente tem o IPHAN, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá joia? E o IPHAN fala assim: patrimônio cultural é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e produções de um povo que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. Então, assim, o patrimônio cultural ele vai remeter basicamente à história, à memória e à identidade. Vai falar do povo específico. De que maneira? Não interessa. Vai falar da história do povo, tá bom? Ele coloca conjunto de saberes, fazeres, expressões, produtos, basicamente tudo. Aquilo que se tem, que se mostra, um pedaço de papel higiênico, escrito um negócio aqui, tal, isso aqui, que conta a história lá de um povoado brasileiro de 1802, beleza, conserva. Tá entendendo? Se falou da história, da memória, identidade de um povo específico, né? É importante guardar, porque vai contar a nossa história e formação, tá joia? É assim, esse pensamento, na verdade, é que surge os museus, que já a gente vai falar novamente também, tá bom? Então, a gente tem patrimônio material e imaterial. Patrimônio material é basicamente aquilo que é palpável, né? Então, a gente tem ali artes, produção artística visual, né? Quadro, a gente pode pegar quadro, museu, a gente enxerga, a gente vê, né? Fortalezas fortes, fortins, acervos, sítios históricos, né? Monumentos, espaços culturais. Então, assim,
Aquilo que é palpável, que a gente pode chegar, pode ver, pegar, isso é patrimônio material. Patrimônio imaterial é aquilo que não é palpável, como valores, crenças, o comportamento, história, costume, tradições, memória, beleza? Tudo isso aí. Tá bom, pessoal? Então, aquilo que é palpável é material, aquilo que não é palpável é imaterial. Tá joia? Aquilo que é transmitido, é tipo cultura popular. Cultura popular, muitas vezes, é de patrimônio imaterial, né? Que é passado os valores, as crenças, as memórias de tradições por pessoas, e gerações, e gerações. Beleza? Museus e coleções, né? A palavra museu vem de mouseum, né? Que é ligado ao tempo das 9 musas, tal como a música também surge desse tempo das 9 musas, né? Que era o templo grego da Grécia Antiga, em que se tinha aí a arte e ciência, né? Então, tanto a arte quanto a ciência, a arte e ciência nem era separado, na verdade, né? Quando vocês forem estudar aí, por exemplo, Leonardo da Vinci, era um cara que não separava as coisas. Ele era cientista, ele era artista, era filósofo. Então, um artista, filósofo, cientista, uma coisa é consequência da outra. É basicamente trabalho humano, né? Mas que seja. Tem um templo das 9 musas, né? Esses conhecimentos das musas, né? Que era um espaço específico para o trabalho literário, artístico e científico, tá joia? Né? E a concepção desse templo, o templo que guarda esses conhecimentos, é que surgiu a palavra museu, né? Que é o local em que guarda significados, né? Materiais históricos, tá bom? De um povo. Então, olha só, século XV, o Renascimento trouxe um novo mundo para a Europa. O colecionismo tornou-se moda em toda a Europa. O que acontece? No segundo ano, vocês vão estudar período por período. Agora, nesse momento, segundo ano, a gente está estudando justamente século XV, né? Vamos falar do século XV na próxima aula, inclusive. E estamos falando do Renascimento. O Renascimento, a igreja começa a perder poder. Em que sentido? As pessoas começam a ganhar dinheiro, né? Começam a surgir os burgueses, os mecenas, né? E quando surge esse povo que tem mais dinheiro, esse povo começa a pagar para os artistas. Os artistas começam, então, a assinar a obra. Só aí vai acontecer a assinatura do artista na sua obra, tá bom? Então, só por aí, pelo século XIV, XV, tá joia? Então, beleza, o artista começa a produzir para pessoas que pagam bem, porque agora não é só a igreja que tem dinheiro. Quando isso acontece, as pessoas então começam, os ricos essencialmente, que é a burguesia e tudo mais, começa a ter coleções, porque vai comprando uma de cá, comprando outra de lá, coloca para ostentar, né? Coloca na parede, olha, isso aqui sou eu, tá? Que seja, né? Fazia festa, colocava a obra de arte que comprou, tudo mais, e começa a colecionar, ter consigo mesmo, tá joia? Várias obras. Tá bom? Então, assim, entre o século XV e XVIII, né, muitas coleções, tá joia? Surgiram, muitas mesmo, tá bom? Mas depois, essas coleções acabaram se tornando o museu, né? Bom, em sua origem, essas coleções não estavam abertas ao público. Era destinada a apreciação exclusiva de seus proprietários, de pessoas próximas a ele, obviamente. Então, o cara deixava apreciar, quem ele quisesse que apreciava, porque a obra é dele, pô. Ele comprou, né? Posteriormente, teve uma outra concepção, que é a partir da Revolução Francesa, né? Então, esse espírito de nacionalismo foi crescendo nas pessoas e chegou a um ponto em que na Revolução Francesa surgiu, de fato, um aparato jurídico e técnico, tá bom? Para cuidar do patrimônio francês, né? E isso, né? Esse patrimônio, assim, ele tinha um procedimento de preservação, né? Ou seja, esse aparato jurídico e técnico já tinha os seus procedimentos de preservação, né? Estavam desenvolvendo esse, e também seus processos jurídicos, né? Que é basicamente o inventário e gestão. Então, a gestão como preservação e o inventário como essa coisa do jurídico, tá joia? Bom, ainda na Revolução Francesa, né? Recuperados pela nação, né? Esses são os bens móveis. Então, assim, a nação recupera isso, tá joia? E aí torna isso como um depósito aberto ao público, que a partir daí surge o museu. Mas por que abrir ao público, né? Aí surge a função pedagógica. Se o espírito é nacionalista, se o espírito é pegar a própria arte ou o seu patrimônio, né?
essa arte, essa produção, ela vai formar o cidadão. Então, aquele conhecimento que o cidadão vai adquirir vendo essa produção artística, entendendo o porquê dessa produção artística, vai entender por que ele está naquela situação, inclusive, porque o país passa por um determinado momento, como chegou até lá. Então, assim, a produção artística, né, ela vai contar toda a sua história. Se você pegar a produção artística brasileira, a gente vai entender o que a gente faz aqui, entendeu? Como a gente está nessa situação, entendeu? E é assim que funciona. Então, assim, a função pedagógica do museu é formar o cidadão, tá joia? Para que ele tenha esse processo de construção da sua nacionalidade mais enraizado, tá bom? E ele possa participar de maneira mais ativa na comunidade, sendo mais ativo, decisivo, tá joia? E consiga entender pela história que se houve alguma decisão errada, gerou isso. Então, aquela tal decisão ele pode tomar um caminho diferente. Ele já sabe o que aconteceu. Por isso que é importante conhecer, né? Conhecer nossa história. Tá joia? Bom, as primeiras instituições assim, de museu no Brasil surgiram no século XIX, em que a gente tinha aí, né, o nosso Museu Nacional, né, que era a criação do Museu Real, tá joia? De Dom João VI, né? Chamava de Museu Real, logo se tornou depois o Museu Nacional, tá bom? Inicialmente era uma pequena coleção, né, do monarca. Mesma coisa quando foi surgindo o museu, eram coleções individuais, né? Mas depois cresceu bastante e conta a nossa história. O problema é que a gente já falou na outra aula, inclusive, na aula de museu, que esse museu pegou fogo, perdemos muitas coisas se perderam aí. Mas tudo bem. E agora, falando de arte gráfica de maneira rápida, que nossa aula está acabando, tá joia? Como o verbo grafo, né? Esse grafo quer dizer arranhar. Então, basicamente, aquilo que você tem como expressão usando desse grafo, né? Ou seja, dos arranhados ou caracteres de escrita ou símbolos, basicamente desenhar, escrever, é arte gráfica, beleza? E aí a gente na arte gráfica, a gente tem caricatura, chart, cartoon e ilustração. Caricatura é um desenho de um personagem da vida real, por exemplo, políticos e artistas. A caricatura não vai criar ninguém, vai pegar um cara, né, uma personalidade real. Enfatiza e exagera as características da pessoa de uma forma humorística, né? Em alguma circunstância, acentua gestos, vícios, hábitos particulares de cada indivíduo. Então, a pessoa real valorizando alguma coisa de modo humorístico. Aqui a gente tem Van Gogh, e de fato Van Gogh tinha essa parte do rosto assim, um pouquinho elevada, né? Então ele dá uma elevação muito maior e reduz bastante a orelha, cresce muito o olho, né? É uma caricatura. Miles Davis, né? De fato, ao tocar trompete também tinha o olho grande e tal, o nariz um pouco para trás assim, então dá uma exagerada na testa dele ali, inclusive, né? Já a charge, né, é um estilo de ilustração que tem a finalidade de satirizar algum acontecimento atual com personagens envolvidos, né? A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo, com senso crítico, né? Então a charge já é diferente, ela não vai pegar um cara somente da vida real, por exemplo, e mostrar... exagerar nas características dessa pessoa, mas vai pegar um acontecimento, tá joia? Então, por exemplo, essa obra aqui, essa charge aqui, tem um significado bem forte, né? Que esse rei da França aí, ó, garganta gigante, é como se ele estivesse comendo as pessoas, né? Então, enquanto ele está ficando... as pessoas passando fome enquanto ele está bem. É quase isso, né? Outra charge aqui também, né? Ela acarreta o significado, tá joia? A gente consegue entender que são médicos e consegue entender que eles estão levando o Brasil, tá joia? Não necessariamente são pessoas reais, mas representa pessoas reais e está de fato carregando a nossa população. Então, nosso tempo está acabando. Cartoon é um desenho humorístico, animado ou não, de caráter crítico e humorístico que retrata sinteticamente o dia a dia de uma sociedade, né? Então aqui já é focado no dia a dia, né? O significado evoluiu com o tempo, mas o uso moderno geralmente se refere a uma imagem ou um filme
Alguém que cria cartoons é chamado de cartunista. Então, por exemplo, aqui já é algo que faz até pensar, né? Você vê o extintor de incêndio no meio das árvores, né, de uma floresta. Caso pegue fogo, usa extintor de incêndio, né? Aqui é outro, né, de os cartunistas também, os cartunistas, né, que a gente vai ver aqui, camarada, já falando da sociedade, né, a sociedade que às vezes valoriza mais o futebol do que o estudo. Então, o menino está jogando futebol e tal, só que faz embaixadinha, mãe e filho, vamos estudar. Ele pega o material de estudo e bate embaixadinha com o material de estudo. Então, assim, faz uma certa crítica à sociedade. Né? Já a ilustração, que é o que o professor Fernando conversou com vocês, né? É uma imagem usada para acompanhar, explicar, interpretar, acrescentar informação, sintetizar um texto, né? Então, é basicamente, em um desenho, você vai contar o texto em um desenho, né? É usado em revistas, jornais, livros, muito para propaganda. E aí foi o Fernando Lopes, o professor, que deu essa aula para vocês, que foi uma aula show de bola. Aqui a gente entende que o homem, uma pessoa, né, carrega nos seus ombros a sua dívida, ou seja, seu carro, sua prestação, é como se fosse carregar suas dívidas. O homem preso na sua própria visão, né? Então, basicamente, a forma que você enxerga uma coisa determina quem você é, ou tem várias interpretações, e muitas das interpretações é de modo individual, tá bom? E agora, para a gente acabar a nossa aula, a gente falou de arte como produto cultural, falando da Fatma Hamami Nadabadi, né? Que é uma pessoa com deficiência, né? 85% do seu corpo é paralisado, mas ela nunca desistiu de desenhar. E aqui tem algumas obras dela, feita a lápis ou tudo mais, né? Olha que maravilha. Isso é dela, ela que fez o mestre. Ela faz com o pé, tá bom? Porque o corpo dela é paralisado. Mas assim, né? Se a gente quer alguma coisa, cara, a gente consegue. Não tem jeito, né? Cristiano Ronaldo é perfeita a obra dela, tá bom? A gente também tem o maestro João Carlos Martins, tá bom? Né? Ele é conhecido por suas várias histórias de superação, teve problemas na mão, chegou uma hora que ele não podia mais tocar, se aventurou na regência, começou a ter problemas também, então teve muita coisa que ele passou, né? Os dedos dele tortos, assim, que ele não conseguia abrir a mão, ele não consegue abrir a mão. Então ele era um exímio pianista, mas começou a se perder com o tempo, virou regente, que não precisaria mexer muitas mãos, né? Mas começou a ter problemas de saúde também. E esse camarada aqui, que eu não sei o nome, infelizmente, né? É Bird, do design Bird, não sei, B2. Ele inventou uma mão mecânica, né, para ajudar o maestro, tá bom? Então esse cara é brasileiro, tá joia? É um maestro brasileiro, importante na nossa história da música, né? E através dessa mão mecânica, tem até documentário sobre isso, ele está voltando a tocar piano, né? Ele já voltou a tocar piano e começa a ter os movimentos da mão novamente, né? Então, assim, a mão mecânica vai pegar o dedo dele aqui, vai deixar certinho, ele vai começar a comandar novamente com sinais cerebrais aí o movimento da mão, tá joia? A gente viu também Aleijadinho, foi um brasileiro chamado de Aleijadinho porque ele tinha deformações do corpo, é bullying mesmo, ao período, né, as pessoas faziam muito bullying, então eu chamava ele de Aleijadinho, né, mas o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, tá joia? Né, ele é filho de um português, né, e um tremendo artista. Ele deixou um tremendo trabalho artístico gigante, né? Assim, o cara foi muito, muito bom mesmo. E o mais conhecido aqui, né, são essas esculturas feitas em pedra-sabão, tá joia? Pedra-sabão é um tipo de pedra que é um pouquinho mais macia, né, para esculpir. Então, são os 12 profetas cristãos, né, que estão na área externa do Santuário Bom Jesus. Eu nunca fui lá, não tem que ir lá. Né? Então a gente tem esse santuário, né? E os 12 profetas feitos em pedra-sabão, tá joia? Né? E o último que a gente falou foi de Ludwig van Beethoven, né? Beethoven já é um músico alemão, né? Que teve, no seu fim de carreira acabou ficando surdo, né? Mas apesar de ter ficado surdo, ele ainda conseguia, na sua última fase da vida, ali pelos 32 anos, por aí, conseguia perceber nuances tímbricas, né? Ou seja, conseguia perceber mais ou menos o timbre de um instrumento ou outro. Ele não conseguia ouvir mais, mas as ondas sonoras, às vezes, dá para sentir pelo corpo. Existem casas de dança, né, para surdo, por exemplo, em que as frequências sonoras são bem fortes e o surdo consegue sentir com os pés.
Beleza? Oh, não desliga não, antes de você desligar o vídeo, antes de você fechar, presta atenção. Não deixe de realizar a atividade no AVA, beleza? A atividade vai te ajudar com a nossa avaliação, tá bom? Último recadinho aí, beleza? Não deixe de fazer a atividade no AVA, tá bom, pessoal? Valeu! Pessoal, essa foi a nossa aula de revisão, espero que você tenha gostado, foi bacana, eu gostei, tá bom? E é isso aí, boa prova e até mais. Valeu, tchau, tchau!